2525. 25 décadas, 25 episódios. Este podcast celebra os 250 anos do Hospital São José. Pela voz de alguns dos seus profissionais, as lições de um velho hospital às portas do futuro. Carlos Boa-Vida, 42 anos, historiador e arqueólogo formado na Universidade Nova de Lisboa e desde há 7 anos, exatamente 7 anos, um dos elementos do Gabinete de Património Cultural da Unidade Local de Saúde São José, um serviço que, pela sua natureza, está perfeitamente comprometido com as comemorações dos 250 anos do Hospital São José. Carlos, o que é para si trabalhar como zelador da herança de um hospital que completa 250 anos, mas também se pode dizer que tem 533, se contarmos desde a construção do Hospital Real de Todos os Santos? Ora, bom dia. Esta é uma pergunta difícil, efetivamente, porque nós estamos perante uma instituição histórica, que neste momento é uma das mais antigas do género funcionário em Portugal, que tem um património muitíssimo variado, não só do ponto de vista médico e científico, mas também do ponto de vista histórico e artístico, mas que não inclui só os hospitais, inclui também toda a história dos edifícios onde os hospitais hoje funcionam, que é muito diversa e que se liga com quase todas as coisas da história de Portugal. É incontornável contar as histórias da história de Portugal quando se fala destes hospitais. Então passemos ao Hospital de São José. Que particularidades atribui a este hospital em comparação com outros hospitais? Ora, isto é uma pergunta difícil, porque efetivamente este hospital tem várias particularidades que o distinguem dos outros. Para começar, como o hospital a funcionar é o mais antigo neste momento em Portugal. Isso leva a que seja pioneiro numa série de áreas que antes não existiam. Uma coisa, por exemplo, hoje é uma coisa muito comum e tentado muito na comunicação social nos últimos tempos, a questão das maternidades estarem a funcionar ou não estarem. A primeira maternidade que foi criada no país foi criada neste hospital, em 1775, que era a Enfermaria de Santa Bárbara. E funcionou praticamente até ao final do século XX. É verdade que, entretanto, abriram outros serviços, outras enfermarias, e abriu a MAC, e a Magalhães Coutinho e tudo isso, mas a primeira enfermaria foi aqui. O primeiro laboratório de análises que foi criado aqui na zona de Lisboa, de análises clínicas, foi criado aqui no Hospital de São José. Há muitos serviços pioneiros e os próprios edifícios que os albergavam são edifícios pioneiros do ponto de vista arquitetónico para aquela função. Porque, embora o edifício que nós conhecemos hoje do Hospital de São José, este edifício principal, seja um edifício que é adaptado para ser hospital, a maior parte dos outros edifícios que existem aqui à volta do hospital, dentro da cerca do hospital, são criados de raiz para os serviços onde eles estão. E são serviços pioneiros. E às vezes a gente perde também um bocado essa noção, que já estamos muito habituados a ver isto todos os dias. É uma coisa comum dos dias de hoje. É como hoje, quando as crianças pegam nos telefones antigos de rodízio e olham para aquilo e nem sabem como é que aquilo funcionava. Perdeu-se essa memória, deixou de ser relevante. É uma coisa tão comum agora chegarmos ao telemóvel e usarmos os botões digitais, que se perdeu essa memória. E com os hospitais é a mesma coisa. Nós estamos habituados a ter uma série de serviços porque sempre vivemos com eles. Mas a vida na altura em que eles não existiam era bem diferente. A quantidade de doenças e epidemias, etc., que havia, a vida era muito complicada. Vamos já falar disso. Há alguns anos atrás. Do que viveu até hoje no Hospital de São José, ou agora a Unidade Local de Saúde de São José, o que é que jamais se esquecerá destes 7 anos? 7 anos é um espaço de tempo relativamente curto, em que efetivamente conseguiram-se organizar algumas coisas do ponto de vista do património e até algumas colaborações bastante interessantes, mas penso que não há assim nada assim de muito destaque. Pode haver, por exemplo, uma coisa que estávamos há imenso tempo, não sabíamos porque é que era assim, porque é que aconteceu desta maneira, ou porque é que existe uma determinada peça aqui, porque é que ela existe. Às vezes há essas pequenas descobertas, que eu chamo a memória perdida, como o Cadeira de Sousa Martins, que estava numa biblioteca há anos e que se tinha perdido a memória que era dele,
ou um busto que estava em Santa Marta e que ninguém sabia quem era, e depois de repente há uma senhora descendente dele que vem à procura e depois conseguimos descobrir exatamente quem é que era essa personagem, de onde é que ela era originalmente, ou até mesmo o que é que aconteceu a este edifício quando os jesuítas foram embora. Até há relativamente pouco tempo não sabíamos o que é que tinha acontecido no intervalo entre eles saírem e o hospital vir para aqui, mas agora já sabemos. Mas às vezes são descobertas que surgem meramente por acaso. Estamos à procura de outra coisa qualquer e por acaso aparece alguma coisa. Olha, tem aqui uma referência aos hospitais, deixa eu ver o que é que há aqui, se há aqui alguma informação sobre o São José ou os outros. E o que é que valoriza mais nesta instituição? Aqui nesta instituição, eu não tenho essa ideia tão presente atualmente, porque talvez se tenha dissipado de certa forma essa ideia, mas durante muito tempo havia uma coisa de quase de familiaridade entre o pessoal dos civis. As pessoas não dizem, eu trabalho no Hospital de São José, eu trabalho no Hospital das Feiras. As pessoas dizem, sou dos civis, eu trabalho nos civis. Ainda ontem eu fiz uma visita guiada em Santa Marta e estava lá um senhor que me veio dizer, eu fui dos civis, eu trabalhei nos civis. Portanto, essa ideia de espírito dos civis, como o Dr. Damas Mora dizia, é efetivamente uma coisa muito interessante. Que é assim, eu conheço esta realidade, não conheço as de outros hospitais, mas já me disseram que é uma coisa muito exclusiva, quase de família, que existe aqui nos antigos hospitais civis. Coisa que já me disseram, por exemplo, que não existe em outras instituições aqui da área de Lisboa. Que o ambiente não é exatamente da mesma forma. Há uma formalidade às vezes um bocadinho mais pesada, que aqui talvez não se note tanto. Embora ela seja necessária, como é óbvio, é sempre necessária alguma formalidade. Mas nem sempre é necessária essa complexidade de formalismo institucional. Vamos agora entrar um pouco na história, que é uma parte bastante interessante, Certo, tem a certo. ver mais com a sua experiência. Há um mito segundo o qual o Hospital de Todos os Santos caiu com o terremoto de 1755. Afinal, o que é que aconteceu? Qual é a verdade? Bem, isto, a verdade, às vezes é complicado. O que é facto é que o hospital foi muito danificado pelo terremoto. Isso é uma coisa que não é possível de forma alguma negar. E há muita informação sobre esse facto. O Hospital Real de Todos os Santos é uma instituição que eu conheço enquanto investigador, ainda enquanto aluno da faculdade, porque eu estudei peças que foram recolhidas nas escavações arqueológicas do hospital. E, portanto, o enquadramento e a história da evolução daquele espaço eu conheço relativamente bem. O hospital tinha sido afetado por um grande incêndio em 1750 e estava em obras de construção quando foi no terremoto. A grande força destruidora do terremoto não é o terremoto em si, em muitos casos. A grande força destruidora são os incêndios provocados pelo terremoto. E, obviamente, o Hospital de Todos os Santos, num ponto central da cidade, não contornou esse problema. Não só do ponto de vista geológico, da estabilidade do sítio onde ele está, porque ele está no Esteio do Tejo, num antigo espaço que originalmente era rio, era um braço do rio, portanto são terras e areias consolidadas ao longo de muitos séculos, um assoreamento desse braço de rio, mas obviamente que os incêndios causaram danos muito grandes no edifício, de tal forma que muitos dos doentes foram colocados em tendas na praça do Rossio em frente ao edifício. O que não se safou, muitos deles, porque nós temos conhecimento que em dezembro desse ano houve um grande temporal em Lisboa e tanto tudo cheio de entulhos e grande quantidade de terras, e não havendo por onde a água escapar, o Rossio ficou alagado e vários doentes não conseguiram fugir, acabaram por morrer afogados. 6, se não estou em erro. Há uma coletânea, uma correspondência do anúncio apostólico para o Papa ao longo de 6 meses, que é uma das coisas que nos conta é precisamente esse episódio, esse triste episódio dos que morreram, sobreviveram ao terremoto, sobreviveram aos incêndios e acabam por morrer afogados no Rossio. É quase irónico. O que é que acontece ao edifício concretamente? Pela informação que nós temos documental, o edifício é efetivamente começado a reconstruir. E estava nos projetos originais da reconstrução da Baixa a manutenção do edifício naquele espaço. Só que, nesta época, já estavam a ser discutidas uma série de questões do ponto de vista sanitário e de qualidade do edifício do ponto de vista sanitário.
que logo na construção do edifício naquele local, algumas delas já tinham sido levantadas. Mas efetivamente o espaço tem problemas graves. É um espaço no fundo de um vale, muito úmido, pouco arejado, tinha a particularidade que já não era possível ampliar o edifício para lá do espaço que ele já estava a ocupar. Ele tinha 22 enfermarias quando foi do terremoto, mas o que é facto é que ele é reconstruído, continua a funcionar, chega a ter cerca de 20 enfermarias a funcionar, mas em 1768, inícios de 69, decide-se definitivamente que o edifício não continuaria ali. E as obras são suspensas, as obras de construção. E nessa altura o edifício do Colégio Jesuíta já estava vazio, aqui na encosta de Santana. O edifício não tinha sofrido grandes danos com o terremoto, com exceção da parte da igreja e algumas abóbadas dos dormitórios, segundo consta. E este edifício reunia aquilo que o hospital lá embaixo não tinha. Tem boa exposição solar, tinha muito espaço, tinha compartimentação com caixas altas que permitiam um bom arejamento dos espaços, porque era uma preocupação sempre, o aspecto sanitário e da qualidade sanitária do espaço era um aspecto que os jesuítas consideravam muito relevante. Portanto, nas suas construções isso estava sempre tido em conta. O edifício estava desde 1759, estava sem utilização por expulsão dos jesuítas. Portanto, em 1769, por ordem régia, este edifício é entregue à administração do Hospital Real Todos os Santos para fazer as devidas obras necessárias para a adaptação ao hospital e para o transferir, então, Todos os Santos para aqui, para a colina. Ao fim de 250 anos, pode-se fixar uma data exata, um dia em concreto, para o início da atividade do Hospital São José? Ora, efetivamente há uma data concreta para o início do funcionamento do Hospital São José. Há um documento que é passado no dia 6 de abril de 1775 que nos relata, efetivamente, a transferência do Hospital Todos os Santos para aqui, para o edifício do antigo colégio, que ocorre nos dias 3, 4 e 5 de abril de 1775. Aquele documento é muito pormenorizado, mas é claramente um documento, acima de tudo, propaganda política, porque há ali montes de pormenores que são destacados, que são claramente para se perceber que houve uma ordem oficial por parte do Marquês de Pombal, nesta altura já Marquês de Pombal, e foram dados 3 dias para a transferência de todos os doentes, todos os equipamentos que fossem considerados necessários. Cerca de 400 doentes estavam no Hospital Todos os Santos. Esse documento refere que, inclusive, houve doentes que vieram às cavalitas de frades e de monges e com costas e liteiras que toda a cidade se deu para transferir tudo para aqui, não havendo custos para o erário régio. Porque o objetivo foi esse, uma transferência sem qualquer custo. Imagina a medicina que se praticava há 250 anos, com físicos e barbeiros e muita presença religiosa. Consegue imaginar, ter uma ideia do que era isso? Nós conseguimos ter algumas ideias e algumas recriações que às vezes são feitas a nível de filmes, às vezes permitem-nos perceber algumas das coisas, embora muitas vezes algumas coisas sejam de alguma forma fantasiadas. Não há muitos dados concretos, às vezes, de efetivamente como é que funcionava. Mas há muitas coisas que efetivamente não seriam diferentes daquilo que nós imaginamos. Porque, efetivamente, a questão do peso religioso, havia muitas coisas por questões religiosas não eram feitas, não eram consideradas corretas. Aquela questão, por exemplo, o diagnóstico de uma doença era feita por um barbeiro. Nós hoje pensamos, mas por carga d'água que um barbeiro está a fazer um diagnóstico. Mas era isso, não havia um respeito que nós temos hoje pelos médicos, pelos cirurgiões, pelos enfermeiros. Nessa época, há 250 anos, não era tão comum. Era muito importante o responsável do serviço, e muitas das vezes até era um professor, que era responsável pelo serviço, e era um diretor de uma enfermaria ou de um espaço, ou eventualmente até do próprio hospital, mas não funcionava exatamente da mesma forma como nós vemos hoje. A religião dos dias de hoje, o peso que tem do ponto de vista do médico não é tão relevante. Tem do ponto de vista espiritual, e é muito relevante nesse aspecto, do apoio espiritual aos doentes e também às pessoas que tratam os doentes, mas já não condiciona tanto, ou pelo menos em algumas áreas e em algumas religiões, não condiciona tanto essa assistência médica e cirúrgica. De forma sucinta, o que é que significa o Hospital São José para a medicina portuguesa, no seu todo? Ora, há aqui uma coisa que é importante referir. O Hospital São José, como eu há pouco mencionei, é o mais antigo a funcionar neste momento em Portugal. Há 250 anos. E durante anos, até à criação de outros hospitais de referência que existem, durante anos o Hospital de São José foi o hospital
coisa como é que se diz, fim de linha para uma grande parte da população portuguesa, principalmente toda a área sul do Tejo e parte a norte do Tejo. Não existiam outros. Vinham pessoas do Alentejo. Aliás, ainda hoje vêm pessoas do Alentejo e do Algarve que vêm aqui ao São José. Ou, eventualmente, a Santa Marta. Porque há determinadas especialidades que só existem aqui do ponto de vista hospitalar. É claro que há muitas pessoas que às vezes, e durante algum tempo isso também aconteceria, e não digo que hoje não acontece, há pessoas que se dirigem aqui como se fosse um centro de saúde. Não é esse o objetivo deste hospital. Nunca, não foi, obviamente. E isso leva em muitas situações, e já no tempo do Rui Cabral, há 100 anos, era uma questão que estava muitas vezes em cima da mesa, é que havia muitos doentes que estavam nos hospitais, nos serviços hospitalares, que na verdade não precisavam de lá estar. Porque esse tratamento que eles necessitavam podia ser acautelado e garantido noutras instituições que não tinham a escala de um hospital central geral, como era o Hospital de São José, com uma urgência, que é preciso que se diga. É uma urgência aberta há 250 anos aqui em Lisboa, que é o Hospital Real. E já existia até anteriormente. Já vamos falar sobre essa Já urgência. falaremos disso. Sim. Então, agora passemos um pouco para este pequeno detalhe que é perceber qual é a razão porque o hospital se chama São José. São José. A explicação é relativamente simples e ela já foi tratada e foi publicada pela doutora Anastácia Mestrinho, que trabalhou durante muitos anos aqui no Arquivo dos Hospitais, e já tinham outros investigadores que falaram dessa questão. O Mário Carmona, que foi enfermeiro, mora aqui. Um grande livro que publicou sobre o Hospital de Alto dos Santos fala nessa questão também. Ora, o São José é uma figura que não está em nenhum espaço aqui do Hospital de São José. Tirando da capela, que a capela atual é dedicada a São José, a figura de São José não aparece aqui, ao contrário do que acontece nos Capulos, em Santa Marta, que esses santos estão presentes. Aqui não. Na verdade, este hospital é o Hospital Real dos Santos. Historicamente falando. É porque ele simplesmente foi transferido para outro local. Mudou de nome, pura e simplesmente porque o Marquês de Pombal, que é o fundador, efetivamente, aqui do hospital, decidiu homenagear a figura do rei, que era o rei Dom José. E daí o uso da imagem e do nome São José. É preciso não deixar de esquecer um pormenor, que às vezes não aparecem muitas referências sobre isso, mas nós temos documentação que o comprova, é que efetivamente no dia de São José havia uma feira que era feita aqui no terreno em frente ao hospital. Isto ainda no século XIX. Depois essa tradição acabou por se perder, o espaço foi jardinado já mais tardiamente, atualmente funciona como estacionamento, mas há pelo menos 2 documentos históricos que referem que foi instituída essa feira no dia de São José, aqui no terreno em frente ao hospital, que foi criado também no início do século XIX. E o que era o Banco das Águas, que herdamos do Hospital Real Todos os Santos e que depois deu origem ao histórico Banco de São José? Ora, esta expressão banco é uma expressão muito lisboeta. Estar de banco. Ora, o que nos diz o Mário Carmona, que foi a pessoa que investigou e estudou mais essa questão, é que este banco seria o Banco das Águas. O Banco das Águas era um espaço que existia no Hospital de Todos os Santos, com pelas descrições que haveria um banco corrido, onde os doentes aguardavam para ser atendidos. Funcionaria mais ou menos como se fosse uma espécie de triagem. Mas era feito um diagnóstico com base na análise das águas, isto é, das urinas dos doentes. E esse diagnóstico era feito em função do estado dessas urinas. Da cor, a sedimentação, o cheiro e, em alguns casos, eventualmente até provar a urina. Nós sabemos, por exemplo, que a urina dos diabéticos é tendencialmente doce, precisamente por causa da questão do açúcar. Essa ideia do banco e da existência de um banco, quando o hospital é transferido para aqui, manteve-se essa ideia do banco. Mas é uma coisa quase exclusiva aqui da zona de Lisboa. Já me disseram que em Coimbra eles têm uma expressão também histórica, mas não é um banco, é o estar, como é que é? Ao estar, eu não me lembro agora, é estar ou qualquer coisa. E lá em cima no Porto, é estar de urgência, não se usa a expressão estar de banco. É uma coisa muito exclusiva aqui de Lisboa, muito provavelmente por uma questão histórica relacionada com este Banco das Águas que existia no Hospital Real Todos os Santos. Muito bem. De uma forma mais ou menos sucinta, porque já o tempo
começa a escassear. Que nomes da medicina engrandecem o Hospital de São José? Pode contar alguns casos, ou nomear alguns deles? Ora, há um dos casos que provavelmente é o mais famoso de todos, toda a gente conhece, pelo menos até à minha geração. Já tenho visto algumas visitas que as gerações mais novas não sabem quem é. Aquele que se destaca, obviamente, é o Sousa Martins. O Sousa Martins foi médico, foi aluno, foi professor na escola médica aqui do Hospital de São José. Perdão, e é efetivamente uma figura muito relevante do ponto de vista da medicina. Normalmente fala-se mais para a questão do espiritismo e de todo o folclore, diria assim, entre aspas, que se criou à volta desta figura, que muito provavelmente ele não iria considerar muito interessante, porque ele era agnóstico, era ateu. Até há uma carta que nós temos aqui na biblioteca em que ele se queixa um bocadinho da excessiva religiosidade da mãe. Portanto, seria provavelmente uma figura. Portanto, ele, além de médico, era também de informação em farmácia e ele foi responsável, por exemplo, por redigir e organizar uma importante farmacopeia que foi usada durante muito tempo aqui nos hospitais e do qual nós temos o rascunho, um bloquinho de notas que pertenceu a Sousa Martins, com uma série de receitas, com as mesinhas e com as quantidades para fazer os medicamentos. Mas há outras figuras, o Dr. Mel Brainer, o Alfredo da Costa, que foi responsável da maternidade da enfermaria de Santa Bárbara aqui no Hospital de São José e que depois sempre defendeu a criação do edifício autónomo para a maternidade e que depois foi criado e tem o nome dele, mas houve outras grandes figuras aqui no hospital. O Hospital de São José é baseado na formação médica, embora os primeiros médicos tenham saído de Coimbra, como sabemos. Mas o que é que há de relevante nesta parte da história da escola médico-cirúrgica que agora faz completa 200 anos? Ora, esta questão do ensino médico da medicina é muito particular, porque nós temos ensino médico, acima de tudo teórico, até à criação do hospital durante todos os anos. E essa formação era feita em Coimbra. Mas quando se o médico tivesse interesse em fazer a parte prática do curso, tinha que ir para universidades fora de Portugal, nomeadamente para Bolonha, para Paris, para Salamanca, para fazer essa parte. Ora, quando o Hospital Real de Todos os Santos é criado, o regulamento do hospital previa a existência de aulas para os ajudantes do cirurgião mor. E o cirurgião mor tinha de dar uma aula de 1 hora todos os dias aos seus ajudantes, para transmitir então o conhecimento. E esses estudantes tinham também de o acompanhar, os seus assistentes, tinham de o acompanhar na ronda dos doentes, para acompanharem os doentes. Essa política do ensino prático da medicina na enfermaria manteve-se depois no Hospital Real e foi depois. Acontecia, inclusivamente, haver estudantes de medicina de Coimbra que vinham a Lisboa fazer a parte prática e quando o hospital é transferido do Rossio aqui para o edifício do antigo colégio, essa prática mantém-se. Muito graças a um médico cirurgião, que foi cirurgião da Câmara Real, que era o Manuel Constâncio. Manuel Constâncio era o responsável do serviço de anatomia e professor de anatomia no Hospital Real e é ele que faz a transferência para aqui. E ele sempre defendeu a criação de um espaço, efetivamente, para ser usado como escola médica. A criação efetiva de uma escola médica e não estar a funcionar nos espaços médicos, simplesmente. Ele não chegou a ver isso, mas os discípulos dele, os assistentes que trabalharam com ele, que conseguiram ter bolsas que ele conseguiu da Rainha Dona Maria I, foram os assistentes dele que depois vieram fundar a Escola Médica, a Escola Régia de Cirurgia, em 1825. Mais tarde foi a Escola Médica Cirúrgica, com a forma do Paços Espanhol. Esta pergunta merece certamente uma resposta que já se anuncia. É relevante o património que o Hospital São José tem ao seu cuidado? O Hospital São José, neste caso, a Unidade Local de Saúde São José, acha que o devemos preservar enquanto unidade de saúde ou acha que os azulejos, por exemplo, são para outros tratarem deles e não propriamente as pessoas profissionais de saúde? Eu percebo a questão, porque efetivamente não se está à espera que um cirurgião ou um assistente auxiliar ou um enfermeiro vá tratar de azulejos ou de um retábulo num altar ou o que for.
Mas não podemos esquecermos de uma coisa. Este património é nosso, mas é património de todos. Não é apenas das pessoas que trabalham aqui neste espaço. É parte integrante destes edifícios. E está presente no cotidiano de todas as pessoas que aqui se deslocam. Seja para trabalhar, seja para fazer tratamentos. Mesmo muitas das vezes as pessoas não estejam a olhar para ele, porque não é esse o principal objetivo pelo qual vêm aqui a estes hospitais, mas ele faz parte destes cotidianos há 250 anos, alguns até há mais tempo. Os azulejos são todos anteriores, quase todos anteriores a este espaço ser um hospital. E os outros também. Portanto, é um património que está muito presente. Não faz muito sentido estarmos a ignorá-lo. É preciso termos pessoas que sejam técnicos especializados para tratar e para manter esse património. Que é património desta instituição, mas é património de todos como portugueses. Isto é património nacional. Há alguns investigadores que dizem em relação aqui ao Colégio dos Jesuítas, a aula da esfera é património do mundo. É uma das maiores instituições de ensino a nível mundial. E nós às vezes não temos essa noção. Lá está a questão da memória perdida. Perde-se essa memória. Não é transmitida. Perdeu-se. Ou foi perseguida também e foi de alguma forma eliminada. Esta é outra pergunta que provavelmente já se saberá a resposta. Acha importante recuperar a denominação inicial do Hospital Real, ou neste caso o Hospital de Todos os Santos? Acha importante essa recuperação? Eu acho que é importante e é uma ideia boa. Eu percebo que algumas pessoas acham que não faz muito sentido estarem à procura de nomes do passado, mas efetivamente, quando foi criado esse nome, foi porque muitas das casas que existiam assistenciais em Lisboa tinham nomes de santos. E efetivamente, os hospitais que nós temos em Lisboa, quase todos têm nomes de santos. Portanto, não é de todo errado ir buscar novamente essa designação, que é uma designação histórica e de uma instituição muito importante e que historicamente é a instituição a funcionar há mais tempo em Portugal. O próprio emblema da instituição é um emblema histórico, é provavelmente um dos emblemas mais antigos a ser usado a nível europeu. E para terminar, que levaria consigo para o novo Hospital de Marvila? Isso é uma questão muito delicada. Com o efeito da continuação e da adaptação de espaços que não foram pensados para ser espaços hospitalares, é muito complicada, obviamente. Já no século XIX essa questão era muito discutida entre os médicos e a sociedade médica da época, em que se deveria investir e tentar adaptar os edifícios existentes a novas funções, tentando de certa forma preservar o património existente, ou simplesmente construir edifícios novos de raiz, onde seria mais fácil fazer tudo isso. É claro que tudo isto depende também do que vier a ser de facto feito com estas casas. Porque se dos antigos espaços hospitalares, se houver um museu em algum destes locais, não faz sentido estar a levar para Marvila tudo que aqui está. É claro que Marvila também não pode ter tudo lá dentro. Como é óbvio. Nós temos centenas de milhares de objetos, centenas de milhares de equipamentos antigos, históricos, documentação, retratos, quadros, etc. Não temos lá isto tudo para Marvila. Nem sequer sei se o projeto prevê a existência de um espaço para património, mas mesmo que isso seja previsto, não é um espaço continuamente a crescer. Portanto, se algum destes espaços for adaptado ao museu, e provavelmente vai acabar por acontecer, nem que seja parcialmente, é toda a relevância que este espólio se mantenha num único espaço. Mas também é importante que peças que sejam consideradas mais relevantes ou mais não digo meritórios, mas mais impactantes do ponto de vista histórico, representativas, exato, estava a faltar a palavra, possam eventualmente ir para Marvila. Não digo a tempo inteiro, mas por algum período de tempo estarem lá, para que não se perca a memória de onde é que viemos. Porque é muito importante esta questão da memória. E nós, quando chegamos a uma certa idade, nós começamos a procurar quem os nossos avós, de onde é que eles vieram. Esta questão também acontece com as instituições. E eu tinha posto aqui só uma anotação relativamente a essa questão, que a instituição é histórica, é facto. Mas embora tenha de se projetar no futuro, não deve nunca esquecer as suas origens e as suas memórias. Se não soubermos de onde vimos, dificilmente sempre poderemos encontrar o caminho para onde vamos e para onde queremos ir. 250 anos do Hospital São José.
Fique atento aos próximos episódios do podcast 2525.